Queridos irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo de livro de Apocalipse. Hoje no capítulo 10, capítulo 11, nós encontramos aqui nesse capítulo 10, também o capítulo 11, mais o que nós chamamos o segundo e terceiro prelúdio aqui do livro de Apocalipse, onde há mais uma explicação, não seguindo aquela ordem, por exemplo, tanto dos selos como das trombetas. Antes, então, do toque aqui da sétima trombeta, vem aquela sequência das 6 primeiras trombetas, e que antes da sétima trombeta, então, há esse prelúdio aqui do capítulo 10 e o capítulo 11. E eu pensei em entrar na sétima trombeta, mas vamos seguir a própria sequência do livro aqui, nos detendo aqui nessa manhã, no capítulo 10 e no capítulo 11, porque há muita discussão, principalmente sobre o capítulo 11, versículo 3 até o versículo 14, sobre essa questão das duas testemunhas. Então nós vamos seguir essa sequência do livro, e nós vamos devagar aqui, primeiramente no capítulo 10, nós vamos ler o capítulo 10 e depois vamos tecer comentários sobre o capítulo 10. São apenas 11 versículos, vamos ler esse capítulo. Disse: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe a sua bendita palavra no nosso coração. O texto começa com essa expressão: vi outro anjo forte descendo do céu, porque nós já vimos um anjo em Apocalipse capítulo 5, um anjo forte proclamando, um anjo poderoso, quem é digno de pegar o livro, quebrar os seus selos, desatar os seus selos. Então, por isso, essa expressão vi outro anjo, porque já faz a menção a um anjo que estava proclamando quem é digno de pegar o livro e quebrar os seus selos, quando disse: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno, nem mesmo de olhar para o livro, quanto mais de pegar e desatar os seus selos. E João chorava quando um dos anciãos disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro e quebrar os seus selos. E quando ele olha e vê um cordeiro como que tinha sido morto. Aquele capítulo impressionante de 5. Essa aqui é a segunda menção, este anjo. A outra menção, anjo forte, não usa um anjo forte, mas é Apocalipse capítulo 18, que vai proclamar então a queda da Babilônia. Apocalipse 18, verso 1 diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. Vamos usar anjo forte, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou
da sua glória. Então o livro de Apocalipse está cheio de anjos, né? Em Apocalipse capítulo 7 a gente vai ver todos os anjos diante do trono de Deus, juntamente com os salvos, com os remidos. Então este anjo aqui, é interessante como esse anjo aqui é descrito aqui, porque o texto sagrado viu outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem. Nuvem fala de glória. Jesus voltará com as nuvens, com o arco-íris por cima da sua cabeça. Essa expressão que aparece em Apocalipse algumas vezes, arco-íris, ela é muito importante, porque o arco-íris lembra a misericórdia de Deus, lembra a aliança de Deus, lembra quando Deus destruiu o mundo antigo com água, com o dilúvio, depois apareceu o arco-íris como sinal que Deus não destruiria mais a humanidade com água. Então o arco-íris ele representa a aliança de Deus, a misericórdia de Deus sobre o mundo. Deus não ia destruir mais a humanidade com água. Então, com o arco-íris por cima da sua cabeça. Apocalipse capítulos 4, 5, nós vemos também o arco-íris. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Por causa dessas expressões aqui, muitas pessoas, alguns intérpretes da Bíblia, têm identificado esse anjo como se fosse o próprio Senhor Jesus. Não há unanimidade nisso, pelo contrário, eu acho que não há base. Essas figuras, essas descrições com figuras semelhantes, às vezes não significa a mesma personagem. Nós vimos aqui Apocalipse capítulo 6, algumas pessoas acreditando que aquele cavaleiro do cavalo branco é Jesus, simplesmente por causa da cor do cavalo. Mas é muito diferente do cavaleiro de Apocalipse capítulo 19. Esse anjo pode representar o poder de Cristo Jesus, mas em Apocalipse Jesus não é chamado de anjo em nenhum lugar. Isso aqui não é o Senhor Jesus, é um anjo forte, conforme diz o texto sagrado, e descrevendo aqui a glória desse anjo pela nuvem, descrevendo a misericórdia de Deus, a aliança de Deus pelo arco-íris em cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, a glória desse anjo, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Interessante, a própria palavra biblion, que é a palavra hebraica para livro, ela já vem no diminutivo, mas aqui é outro diminutivo aqui, diferente da própria expressão biblion aqui. É um livrinho, provavelmente esse livrinho, pelo que eu entendo, faz parte do próprio rolo, escrito por dentro e por fora, como parte do rolo que o Senhor pega lá em Apocalipse capítulo 5. E tinha na mão um livrinho aberto, porque os selos já foram quebrados. Observa que aquele livro era selado com 7 selos, e os selos ali já estavam sendo quebrados aqui. E agora o texto diz: tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É impressionante essa expressão aqui de um anjo. Você pode pensar o tamanho deste anjo com um pé no mar e um pé sobre a terra. Eu acredito, o Apocalipse é cheio desses detalhes, e provavelmente isso mostrando a própria grandeza de Deus, a soberania de Deus, que Deus tem o controle sobre os céus, tem o controle sobre a terra, tem o controle sobre o mar, o controle sobre todas as coisas. Esses detalhes no livro de Apocalipse, essa simbologia é muito interessante. Como eu disse, eu acredito que quando nós interpretamos o Apocalipse de maneira literal, é um anjo mesmo com essa monstruosidade de anjo, com um pé no mar, uma na terra, eu acho que enfraquece, perde muito da mensagem o sentido literal. Para mim, a ideia é mostrando que o Senhor é soberano, soberano sobre o mar, soberano sobre a terra, soberano sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E bradou, verso 3, e bradou em grande voz, como ruge um leão. Interessante. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Muito bem, chegou o microfone, fica ruim porque está sendo filmado uma parte com microfone e outra sem microfone, mas é melhor. Muito bem, então, queridos irmãos, os 7 trovões aqui, as suas próprias vozes. E é interessante, logo que falaram os 7 trovões,
eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Interessante isso aqui. É impressionante como as pessoas fazem especulações. Deuteronômio capítulo 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem ao nosso Deus. Isso aqui, por exemplo, há discussões sobre esses 7 trovões, o que significa? E gente quer dar explicação sobre isso. Mas como é que você vai explicar o inexplicável? Se o próprio Deus não permite o próprio João escrever isso aqui, então é porque o apóstolo São Paulo foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas, segundo ele, que não era nem lícito referir, e ele não referiu essas coisas. Então, o que João está vendo aqui nesse texto, na voz aqui do céu, ele diz que ia escrever, mas Deus disse, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, não tem jeito de eu querer dar explicação a isso. Talvez a explicação mais lógica que podemos dar disso aqui é de Jorge Eldenled. Qual a explicação que Jorge Eldenled dá? Não, é porque Deus já deu a revelação suficiente. Se os homens não se arrependerem diante dessas revelações, seria impossível qualquer outra revelação. Então, não há necessidade de mais nenhuma revelação. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, interessante, por aquele que vive pelo século do século, o mesmo que criou, observa, criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Está aproximando o escatom, está aproximando o fim, está aproximando o dia da segunda vinda do Senhor. O que acontecerá no toque da 7ª trombeta. Não haverá mais demora. Então esse prelúdio aqui é exatamente para esta preparação que o anjo tocará a sua última trombeta e daí no último toque da última trombeta o Senhor voltará. E ele então aqui diz que estende então a mão para os céus, né? E jurou por aquele que vive pelo século do século, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O anúncio da vinda do Senhor Jesus, ela é citada no Novo Testamento mais de 300 vezes. E todos os escritores do Novo Testamento falaram sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. Mas não é só o Novo Testamento. Os livros do Velho Testamento faz menção tanto a primeira vinda do Senhor Jesus, como a segunda vinda de Jesus. Livro de Isaías, há muitas profecias, Zacarias, Malaquias, Daniel, Ezequiel, o último livro da Bíblia, Malaquias, fala sobre a segunda vinda. Então a segunda vinda de Jesus é certa, ela acontecerá, sem dúvida nenhuma, o Senhor voltará, vai cumprir a palavra dos seus servos, os profetas, tantos os profetas do Velho Testamento como os profetas do Novo Testamento. Judas, que escreveu a carta, cita um profeta do Velho Testamento, ou um livro do Velho Testamento, que não foi incluso no cano, o livro de Enoque, quando diz que o Senhor voltará. O Senhor virá com as suas miríades, com os seus anjos. Então, sem dúvida nenhuma, o Senhor voltará. Como? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele já não haverá demora, é o final do versículo de número 6, o Senhor voltará, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver, verso 7, para tocar a trombeta, observe, então, olha aqui, cumprirá-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi
vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Interessante agora para João tomar este livro, qual o sentido que está na mão desse anjo, diz o texto sagrado, que acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse anjo forte, esse anjo poderoso aqui que vem com as nuvens, que está com o arco-íris na sua cabeça, esse ser todo poderoso aqui. Agora é para João pegar esse livrinho que faz parte desse grande livro, o desvendar dessa revelação maravilhosa do Senhor. E o texto diz no verso 9: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então, porque o livro já foi aberto, ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O que significa o pegar esse livrinho, meus queridos irmãos, e devorar o livrinho? O verso 10 vai dar a explicação sobre isso. Era para João profetizar a palavra do Senhor. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A mensagem para João da palavra do Senhor é algo maravilhoso, mas sem dúvida nenhuma a prática desta palavra é outra verdade para aqueles que haviam ouvido. Então, me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o tomar o livrinho e comer é para João transmitir esta mensagem que é doce, que é gostosa de ouvir, mas o praticar às vezes é diferente, amém? Não é verdade? Nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, né? Mas Tiago diz para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. E o praticar a palavra de Deus custa de nós renúncia, custa abnegação, às vezes custa o sacrifício, custa a própria vida, em muitos casos, não é verdade? Então isso já acontece no livro do profeta Ezequiel. Mas é para ele profetizar, e profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A língua do Novo Testamento, às vezes a tradução, ela depende demais da compreensão de toda a Bíblia, por causa do que tem no chamado grego os casos aqui. Por exemplo, tem dois casos que é a mesma terminação, o chamado genitivo e abrativo. O genitivo dá muito mais uma ideia de posse, enquanto que o abrativo na língua grega dá a ideia de origem. Então alguns tradutores acreditam que seria melhor a tradução para profetizar a respeito, em vez de respeito de muitos povos, contra muitos povos, nações, línguas e reis, daqueles que endureceram o coração para Deus. Daí a interpretação que se dá, que é uma palavra doce de João, mas para aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus, se torna uma coisa bastante amarga, difícil. Mas é muita discussão sobre essa questão. A Bíblia atualizada estamos usando aqui, dá a ideia muito mais no outro sentido aqui, a respeito, não contra muitos povos aqui. Mas, queridos irmãos, esse capítulo então de número 10, duas verdades aqui precisam ser destacadas aqui nesse texto, e muito importante para nós. Primeiro, acerca da soberania de Deus, nosso Deus. E o livro de Apocalipse, sem dúvida nenhuma, dá grande ênfase a essa questão do controle de Deus sobre todas as coisas. Esse próprio anjo tão forte, tão poderoso, que tem um pé dentro do mar e tem um pé na terra, conforme a descrição aqui, meus queridos irmãos, envolto numa nuvem, representando a glória de Deus, com este arco-íris em cima da sua cabeça, a misericórdia, a aliança, o Deus da aliança, que controla todas as coisas, o rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, e que tinha na sua mão esse livrinho aqui, com parte deste rolo que nós já vimos em Apocalipse capítulo
capítulo 4. Então, isso é uma grande ênfase, essa questão do controle, da soberania de Deus sobre todas as coisas. E outra coisa que se destaca aqui nesse texto, porque João, de um modo geral aqui, para profetizar, ele representa o próprio povo de Deus, a igreja, a menção, a necessidade que a igreja tem diante de qualquer dificuldade, de qualquer acontecimento, ela tem a necessidade de anunciar os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a mensagem gloriosa de Deus. Mensagem que é gloriosa, palavra que é doce no nosso paladar, mas às vezes o viver esta palavra, a obediência desta palavra exige sem dúvida nenhuma sacrifício, abnegação, renúncia, e nós temos esta missão gloriosa, a missão de anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Embora não sabemos de todas as coisas, essa questão da voz e dos trovões, é interessante destacar uma lição para nós. O que era necessário, Deus nos revelou. O que não era necessário, então Deus não nos revelou. Eu tenho muita dificuldade, parece que diminuiu muito, mas me lembro quando me converti a Cristo Jesus, foi um momento de grande avivamento no Brasil, nas igrejas, chamadas igrejas históricas, e havia muito chamado arrebatamento espiritual. Pessoas que eram arrebatadas em espírito, dizia que ia no céu, ia no inferno, e havia muitas dessas revelações muito perigosas, porque enchia a igreja de costumes, né? Era muito comum as pessoas que eram arrebatadas no inferno, daí via as mulheres que cortavam a ponta do cabelo no inferno, as mulheres que passavam o esmalte nas unhas, as mulheres que depilavam as pernas, e aquilo trazia muitos costumes estranhos para a igreja, e as pessoas davam muito crédito a essas coisas, certo? Porque havia horror, sofrimento no inferno. Eu cheguei à conclusão que essas visões, elas são prejudiciais à igreja e que não traz nenhum acréscimo de nada. Por quê? Porque as coisas reveladas nós já temos, o que nós precisamos. Então, se a pessoa for arrebatada ao céu e inferno e ver coisas que estão em harmonia com a Bíblia Sagrada, daí não acrescentou nada. Pode ter sido bênção para a pessoa que teve a experiência, mas não acrescentou nada, porque tem harmonia com a Bíblia. Então eu já tenho a Bíblia, eu não preciso. Se a pessoa vê coisas que são extras bíblicas, que não tem harmonia com a Bíblia, eu não posso aceitar porque não está em harmonia com a Bíblia Sagrada. Então eu, quando vem esses livros, o Homem do Céu, não sei o que, essas coisas, eu nem perco mais tempo de ler. Porque se tiver de acordo com a Bíblia, eu já tenho a Bíblia, eu não preciso. A Bíblia é confiável e está aqui há 2000 anos, o cano está comprovado, a inspiração está comprovada. Se tiver alguma coisa fora da Bíblia Sagrada, eu não posso aceitar, porque ninguém pode acrescentar, porque se Deus acrescentar, Deus acrescenta os flagelos que está escrito nesse livro. Então essa é a minha filosofia a respeito. Essas coisas para mim podem ter valor. Para a pessoa que teve a experiência, eu não sei, não posso questionar, mas para mim ou para a igreja isso não tem nenhum valor, porque o cano são os livros inspirados da Bíblia, o cano já foi fechado, já foi completado, ninguém pode colocar mais nada aqui, enxertar nada na Escritura Sagrada, ninguém tem o direito de acrescentar e muito menos de tirar alguma coisa do cano. Então essas coisas não tem. Porque mesmo quando João vê a voz, e provavelmente ele não entendeu a voz desse trovão, ele disse, eu vou escrever isso aqui. Mas o anjo disse, não, isso aqui não. Né? Proíbe isso aqui, é porque é para você ficar com a Bíblia Sagrada. Nada além. Nós estamos celebrando os chamados 500 anos da Reforma Protestante, que no dia 31 de outubro, então vai completar 500 anos, quando Martim Lutero fixou as suas 95 teses lá no Castelo de Wittenberg. Então, queridos irmãos, e a primeira das 5 solos, as 5 doutrinas básicas, verdades básicas que não podemos abrir mão, vocês lembram qual é a primeira? Solo a Escritura, só a Escritura, nada além da Escritura, amém? Nós ficamos com a Escritura. Por que só a Escritura? Porque a igreja romana tinha acrescentado, além da Escritura, a tradição
religiosa. E a tradição na Igreja Católica, ela tem o mesmo pé de autoridade da própria Escritura. Aquilo que o Papa, juntamente com arcebispos, reúne e decide, então passa a ser ordem para a Igreja. Mas para nós, os cristãos evangélicos, chamados protestantes, nada além da Escritura, só a Escritura Sagrada. Nós não podemos, conforme disse Paulo, ir além do que está escrito. Certo? Então isso é algo muito precioso e é uma verdade que nós não podemos abrir mão dela absolutamente por nada, meus queridos irmãos, nada além da Escritura Sagrada. Então eu destaco nesse capítulo 10 essas três verdades que nós não abrimos mão dela. Primeiro, Deus é soberano. Deus não perde o controle de nada. Houve um livro que eu li alguns anos atrás, tornou muito famoso esse livro também, muito vendido. Este Mundo Tenebroso. Mundo Tenebroso? O livro, acho que é o Mundo Tenebroso. Um livro nas 400, 500 partes. É uma ficção. Aquele livro, a mensagem dele é preciosa, é uma ficção. Mas dá uma ideia muito ruim aquele livro. Que há dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E que vai vencer esse Deus pela atitude do povo de Deus, de orar ou não orar. Isso é uma grande bobagem, meus queridos. Deus é soberano, independente da minha oração, da sua oração, da oração da igreja, certo? Ele é vitorioso, ele vai levar o povo dele a orar, sem dúvida nenhuma, mas não pode colocar Satanás como um Deus no mesmo pé de igualdade de Deus. Satanás é um ser criado por Deus, como eu citei aqui, Lutero dizendo que o diabo é o diabo de Deus, Deus o que criou. Ele é todas as coisas que há no céu, na terra e debaixo da terra, tem o controle. Esse anjo que tem o pé lá no mar e o pé na terra, mostra essa soberania de Deus sobre todas as coisas, o Deus do arco-íris, da aliança, e ninguém pode revogar essa aliança maravilhosa do Senhor nosso Deus. Soberania de Deus é importante nesse capítulo, a responsabilidade que a igreja tem de proclamar o Evangelho. A palavra é doce na boca, mas o viver essa palavra, o proclamar essa palavra, tem custado a vida de muitos mártires, de muitos homens e mulheres de Deus. Isso exige abnegação, exige renúncia, exige sacrifício, sem dúvida nenhuma, queridos irmãos. E terceira coisa, meus queridos irmãos, nada além do que está escrito. Nem João tem o direito de acrescentar alguma coisa, mesmo que ele viu, mesmo o apóstolo São Paulo, com a sua visão do terceiro céu, mas não foi lícito referir aquilo, porque ficamos pela palavra do Senhor. Eu citei esse texto de Deuteronômio, acho que é 29, mas deixa eu só conferir para não citar algo errado para os irmãos. Deuteronômio 29, se eu não estou equivocado. É isso mesmo. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, as reveladas pertencem. Por que estou dizendo isto? Porque surgiu na década de 70, nos Estados Unidos, acho que ele viveu na década de 60, 70, um homem chamado William Branham. Esse homem era um pregador poderoso. Deus usou muito este homem em curas, em milagres às vezes visíveis. Ele pegar uma criança paralítica no colo e orar e aquela criança ser curada. Era um homem humilde, um homem de pouca cultura, mas um homem muito ungido por Deus. E Deus usou esse homem de maneira maravilhosa. Mas esse homem deixou o orgulho entrar no coração dele, a vaidade, e ele colocou na cabeça que ele era o Elias, o último profeta enviado antes da vinda do Senhor, e que ele era o precursor da segunda vinda de Cristo, como João Batista, no espírito de Elias, foi o precursor para a primeira vinda de Cristo Jesus. E esse homem, então,
começou a trazer doutrinas baseadas, principalmente no livro de Apocalipse, estranhas. Por exemplo, Deus revelou para ele, então, aquilo que João não pôde escrever, então Deus revelou a voz desses 7 trovões para ele, desvendando todos os mistérios. E entre esses mistérios que Deus revelou para ele, daí ele caiu na loucura de marcar a vinda de Jesus. Que Jesus voltaria até o ano de 1986, se eu não estou equivocado. E ele trouxe algumas doutrinas dizendo que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem sentido. Isso é paganismo, porque segundo ele a Bíblia não fala sobre a Trindade. Porque a palavra Trindade não aparece nenhuma vez na Bíblia, temos que admitir. Mas a palavra Pai, Filho, Espírito Santo aparece dezenas de vezes na Escritura Sagrada. Então ele começou a rebatizar o povo em nome de Jesus, e dizendo que era hora da igreja cristã que ia subir no arrebatamento deixar a mãe, a grande meretriz, que era a igreja católica, e as filhas da grande meretriz, que eram as igrejas protestantes. Então todo mundo que permanecesse na igreja católica ou nas igrejas protestantes não subiria quando Jesus voltasse. Ele começou a rebatizar as pessoas. Essa igreja em Goiânia, o Marcos morou lá, ele é bem jovem, mas eles abriram um templo lá na Avenida Goiás, que é a avenida principal de Goiânia, juntamente com Anhanguera, as duas avenidas mais conhecidas em Goiânia. E esse camarada chegou, isso é, em 1972, a ter 3.000 membros. Naquela época não tinha essas chamadas megas igrejas. Hoje igreja 3.000 membros, tem muitas no Brasil, muitas não, mas tem várias. Mas era a maior igreja evangélica, se podia chamar de evangélica, aquela seita. Você chegou a ver isso lá em Goiânia? Então, chamado pregador lá, chamava Joaquim Gonçalves, não sei se ele já faleceu, que era um pregador da Igreja do Avivamento Bíblico, em denominação boa, mas que aderiu a essa doutrina, e muito baseado, indo além daquilo que está escrito, essas revelações. É uma coisa absurda. Esse pregador morreu uma morte terrível. Ele corria muito de carro, então teve um acidente feio e morreu esbagaçado Morrer esbagaçado pode acontecer com qualquer cristão, não há problema, mas o fim dele foi um fim bastante trágico, né? Mas é muito perigoso, irmãos, ir além daquilo que está escrito. Aqui em Brasília tem essa igreja, em Taguatinga, mas ela nunca prosperou muito aqui em Brasília, não. Parece que os brasileiros são mais espertos. Brincadeira. Como? Não, essa é outra igreja da Adventista, é outro problema. Foi além do que está escrito também, certo? O grande problema da Ellen White, uma das líderes e forte do movimento adventista, e que não começou com ela, foi um cidadão, um pastor batista chamado Miller, não me lembro o primeiro nome dele. Como? Guilherme Miller. Então ele, estudando a profecia, chegou à conclusão que Jesus Cristo voltaria em 1844, e ele marcou a vinda e fez a mesma coisa. Diz que os cristãos precisavam deixar as suas igrejas, vender as suas propriedades e esperar o dia da vinda de Jesus. E muitas pessoas venderam casa, venderam fazenda, venderam tudo e foram para o monte esperar o Jesus voltar. E Jesus não voltou. Daí eles inventaram uma história que Jesus vem em espírito, saiu do lugar santo para o santuário, para o lugar santíssimo, e nasce nesse sentido. Embora a igreja adventista hoje, com algumas doutrinas um pouco estranhas, mas tem cristãos maravilhosos lá, certo? Mas o que leva, o ir além do escrito, do que está escrito, do que está revelado, isso torna-se uma coisa muito, muito perigosa. Muito bem, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a 2, disse: Foi-me dado um caniço, isto, uma vara, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão
aos pés da cidade santa. Interessante, 42 meses, representa 1.260 dias, que são 3 anos e 6 meses, certo? E essa divisão em Apocalipse de um tempo, tempos, e metade de um tempo, 3 anos, 6 meses, vai aparecer a partir daqui algumas vezes no livro de Apocalipse, inclusive no capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipse. Um período de 3 anos e 6 meses. Interessante essa ideia aqui do templo, a ideia do santuário, do lugar santo e santíssimo, e também havia o pátio, chamado pátio dos gentios. E é interessante que lá em Lucas, capítulo 21, versículo 24, diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Vamos ler esse texto lá de Lucas 21, 24, que está no contexto da segunda vinda de Jesus. Lucas 21, 24. Olha que nesse contexto aqui, Lucas capítulo 21, versículo 24. O Lucas me parece que está falando de 2 acontecimentos sobre Jerusalém nos dias dos apóstolos ainda, lá na década de 70, quando Jerusalém foi ser destruída, e está dizendo sobre isso, versículo 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentaram naquele dia, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo, os judeus. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. E Jerusalém será pisada por eles. Impressionante essa questão da escritura, né? A gente sabe Jerusalém, a cidade santa. Aonde é a capital de Israel hoje? Vocês sabem? Não é Jerusalém. Tel Aviv é a capital. Isso é uma grande frustração dos judeus, porque o desejo deles é que Jerusalém, o Trump inclusive disse que ia mandar o seu representante, a embaixada, colocar em Jerusalém, mas ele conversa muito fiado, então não fez isso, está em Tel Aviv, certo? Então, mas essa é uma frustração, eles têm um congresso lá em Jerusalém, mas a capital de Israel não é Jerusalém, é a cidade de Tel Aviv. E Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. E a grande tristeza dos judeus, tem um chamado muro, parte do muro antigo chamado Muro das Lamentações, onde o judeu fica lá orando dia e noite naquele muro, lá orando. Os gentios coloca o pedidozinho, faz um papelzinho, coloca ali também, acaba orando. Até o Papa orou no Monte das Lamentações, até o Trump orou lá no monte, lá no Muro das Lamentações. A questão virou uma coisa. Mas, meus queridos irmãos, esse povo vai lá, mas o judeu ora, sabe para quê? Porque lá, do outro lado, em cima lá, está um grande templo muçulmano, uma mesquita chamada Mesquita da Rocha, a Mesquita de Omar. Eu fui em Israel uns 20 e poucos anos atrás, e era permitido entrar. Eu entrei dentro daquele templo, por sinal uma construção muito bonita. E na década de 90, não sei, final da década de 80, um médico judeu indignado, porque sabe que aquele local era onde estava o templo de Salomão. Ele entrou armado lá e começou a metralhar, matar gente. Daí então proibiram de entrar no templo. Ninguém mais entra no templo a não ser os próprios muçulmanos. Então nenhuma pessoa que não seja muçulmano entra mais, nem gentil, nem viajante, nem turista, muito menos judeus, por causa dessa tragédia de um médico judeu ortodoxo lá que... Porque o desejo dos judeus é reconstruir o templo deles, mas eles não podem reconstruir em outro local, porque aquele é o local que Davi lá onde estava ele, de Araúna, lá aquela coisa toda. Então os judeus falam, esse negócio é nosso, que foi comprado e pago, porque realmente Davi comprou e pagou. Comprou. Quando Araúna queria dar de graça aquilo lá, você pode pegar ovelha, pode pegar animal, pode oferecer, toma o local aqui. Davi disse, não, eu quero pagar o devido valor, e fala até quantas moedas ele pagou pelo local lá. Mas como é que Jesus vai dizer uma coisa dessa? E continua cumprindo. Jerusalém continua sendo pisada pelos
gentios, pelos não judeus e não cristãos também, sem dúvida nenhuma, queridos irmãos. Então esse texto parece que me faz menção, talvez aqueles que estão no santuário, pode ser a referência a esses salvos do Senhor Jesus e esses que estão do lado de fora. Mas deixa da parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Eles por 42 meses, 3 anos, 6 meses, 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Eu já falei sobre isso, a profecia às vezes ela tem 2 cumprimentos, um imediato e um posterior. Há um cumprimento na década de 70, quando o templo foi destruído pelo general romano, e isso provavelmente é um cumprimento para os fins dos tempos. Muitos acreditam, por causa desse texto de Ezequiel, que o templo será reconstruído antes da segunda vinda de Jesus. Eu não tenho toda essa convicção, mas também não acho impossível. Há em Jerusalém, há um grupo de judeus muito rico aqui no Brasil, dono de uma rede bancária aqui, que eu não esqueci agora, como banco de judeus aqui, como Safra. Esse pessoal, eles pagam uma casa de ensino teológico lá em Israel, preparando sacerdotes. Segundo algumas pessoas, eu não sei até onde essa informação é verdadeira, eles têm todo o material do templo para reconstrução. Se um dia aquele local, lá pelo milagre de Deus, só um terremoto para destruir aquilo lá, alguma coisa, sei lá, para eles reconstruir o templo. Então muitos intérpretes acreditam que o templo será reconstruído. E eles têm muitas escrituras, por exemplo, um próprio texto é de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que esse personagem, o anticristo, vai sentar-se lá no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, pode ser que aconteça isso, de maneira literal, a reconstrução do templo. Eu não tenho... Tem vários estudiosos da Bíblia com ideias diferentes aqui. Muito bem, agora chegamos no versículo de número 3 e vamos até o versículo 14. Sobre essas 2 testemunhas aqui. Darei as minhas 2 testemunhas. Olha, são testemunhas de Deus, sem dúvida nenhuma. E Deus disse, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Isso corresponde aos mesmos períodos que nós vimos lá. Darei as 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. Isso representa 3 anos e meio. Lembrando que o ano do judeu tinha 30 dias, certo? O mês do judeu 30 dias, o ano 360 dias. Então, representando 3 anos e 6 meses. Vestidas de pano de saco. Quem são essas 2 testemunhas? Darei as minhas 2 testemunhas. Eu estava vendo uma série de estudo desse canal de televisão da Igreja Adventista, um novo tempo, e o rapaz que estava dando, o pastor que estava dando testemunho, ele foi explicando isso aqui. Ele disse que as 2 testemunhas aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. Parece meio absurdo, porque as 2 testemunhas são mortas. Matar a Escritura, depois elas ressuscitam. É uma coisa meio estranha, esse tipo de interpretação, ela não tem nenhuma base. Então essas 2 testemunhas, daí entre os cristãos, chamados evangélicos, há algumas interpretações. Para eles, essas 2 testemunhas representam a própria igreja, servos de Deus que estarão testemunhando. Para outras, interpreta 2 testemunhas como 2 profetas que se levantarão no fim dos tempos nesse período. Nesses 2 profetas, alguns acreditam que seja Enoque, aquele que foi trasladado, mas a Bíblia diz para não experimentar a morte, e Elias, o outro, porque foi arrebatado aos céus. Então alguns intérpretes, lá dos pais da igreja, já interpretaram essas 2 testemunhas como Enoque e Elias. Mas me parece que Enoque, o texto fica muito claro que ele foi levado para não experimentar a morte. Para mim, Enoque
é uma figura preciosa dos cristãos que serão arrebatados na segunda vinda de Cristo Jesus. Quando Paulo diz, digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, os que morreram então ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então, para mim, agora, outra interpretação que é a mais comum, quando pega especificamente que as duas testemunhas é Moisés e Elias. Moisés morreu, sem dúvida nenhuma. Foi sepultado por Deus e ninguém sabe aonde foi o corpo dele. O próprio diabo queria o corpo de Moisés e discutiu com o arcanjo Miguel lá, quando o arcanjo diz, o Senhor te repreenda. Ninguém sabe. Alguns acreditam que Moisés foi ressuscitado, sei logo após a morte, mas não tem base bíblica para isso, nenhuma afirmação bíblica. Mas por que aceita tanto as duas testemunhas como Moisés e Elias? É por causa dos milagres. Pois é, faz descer fogo dos céus. Quem fez descer fogo do céu? Elias. Transforma água em sangue. Quem transformou água em sangue? Moisés. Então muitos intérpretes acreditam que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Há outros intérpretes da Escritura, eu acho isso muito interessante, eu tenho uma tendência forte para essa linha, que não precisa ser Moisés literalmente e nem Elias, mas que elas vêm no mesmo espírito de Moisés e Elias. Por exemplo, João Batista vem no mesmo espírito que atuou sobre Elias. Elias já veio, disse Jesus, referindo-se a João Batista, no mesmo espírito. Então me parece que a interpretação mais coerente seja de dois personagens, realmente dois grandes profetas que se levantarão nesses últimos 3 anos e 6 meses, que antecederá a segunda vinda de Cristo Jesus, ou no primeiro período dos 3 anos e 6 meses, não está muito claro isso aqui, e que vai ser fortes mensageiros de Deus, para se opor ao império da besta, porque aqui, em Apocalipse capítulo 11, é a primeira vez que vai aparecer a besta de Apocalipse, o anticristo, a primeira vez que vai aparecer em Apocalipse. Está tão bom eu falando aqui, e o tempo está passando, eu tinha tanta coisa para falar aqui, então eu vou voltar para o texto aqui, mas me chama muito atenção isso aqui. Vamos lendo e eu vou explicar devagarzinho. Então, daria as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, interessante a vestidura. São essas duas oliveiras e os 2 candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Está em Zacarias lá, dessas duas personagens. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Lembra quando o filho de Acabe mandou prender Elias lá? E vai com 50 homens, soldados prender. Elias simplesmente disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma isso aí. Morreu o capitão com 50. Foi outro mais corajoso ainda, desce depressa, porque o rei está chamando. Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e consumiu todo. Foi um terceiro e chegou muito quebrantado. Olha, tenha pena do teu servo, vai comigo, humilde. E Elias depois vai aqui. Mas a autoridade que tem, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu. Elias fechou o céu por quanto tempo? 3 anos, 6 meses. Segundo a minha palavra, disse Elias, não vai chover sobre a face da terra. Passou 3 anos e 6 meses sem chover. E orou de novo e o céu deu chuva. Para que não chova durante os dias que profetiza. Interessante, 3 anos e 6 meses. É o tempo aqui desse servo também. Também tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue. Quem converteu água em sangue lá no Egito? Moisés, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo. Quem feriu o Egito com flagelo? Deus através de Moisés. Tantas vezes quantos quiserem. Moisés fez isso 10 vezes, meus queridos irmãos. Então o ministério, o Espírito, mesmo que não seja literalmente Moisés e Elias, embora muita gente acredite que seja literalmente esses 2 personagens, mas eles estão nesse mesmo Espírito que atuou em Moisés e Elias, essas 2 testemunhas. Daí, para mim, tem 2 possibilidades.
de interpretar literalmente, como Moisés e Elias, ou de interpretar, vamos dizer, espiritualmente, eles no espírito de Elias e Moisés para esse ministério. Porque a Bíblia fala sobre uma vinda de Elias antes da segunda vinda. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, disse Jesus lá. Então aparece, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo. Essa é a primeira vez que aparece a besta. Aqui ela surge do abismo. Em Apocalipse capítulo 13, interessante, Apocalipse é precioso demais, irmãos. Porque a besta que surge do abismo do inferno, da ação de Satanás. Mas em Apocalipse 13 a besta surge de onde? Do mar. O mar representando as multidões, os povos. Então aparentemente é um líder que surge das nações, mas de fato esse anticristo não surge simplesmente das nações, ele surge do abismo, é o Satanás dando o seu poder para esta besta. Como isto é precioso a gente debruçar nesse livro de Apocalipse e começar a estudar isso, queridos irmãos, porque não dá para entender uma vez que você leu, não, tem que ler. Eu já li, por exemplo, Apocalipse, para não dizer muito, pelo menos 200 vezes eu já li esse livro. Eu só não decoro porque sou muito ruim para decorar, senão eu já tinha decorado o livro de Apocalipse, queridos irmãos. Mas é uma coisa impressionante aqui, quando tiverem concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Interessante isso aqui, porque essas duas testemunhas representam o povo de Deus, a igreja. E é interessante no livro de Apocalipse, os juízos de Deus caem sobre o mundo sem Deus, mas a hostilidade que a igreja passa, a perseguição, é por causa da ação do anticristo, certo? Então, enquanto que o juiz de Deus cai sobre o mundo, a ira do dragão, da antiga serpente, que é o diabo, através do anticristo, cai sobre a igreja, colocando a culpa no povo de Deus. Interessante observar isso aqui. Então, muitos versículo de número, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Então, meus queridos irmãos, a perseguição aqui sobre o povo de Deus e elas mortas. Agora é interessante, se você lesse isso aqui há 100 anos atrás, ou melhor, menos tempo, como é que isso aqui? Você era difícil de pegar isso de maneira mais literal. Mas agora ficou mais fácil. Então, muitos dentre os povos, porque versículo 8, seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Hoje você pode pegar isso literal, não é verdade? 100 anos atrás estava na cabeça da gente que uma pessoa está morta em Jerusalém e você em qualquer nação vendo isso. Agora isso é possível? Tão simples, a Rede Globo, qualquer canal de televisão pode mostrar lá. Então dá para interpretar isso hoje de maneira bem literal. Essas duas testemunhas. E o mundo vai se alegrar. Aqueles que não têm o selo de Deus vão se alegrar. Porque essas duas testemunhas, esse povo de Deus, está trazendo grande tormento, descendo fogo do céu, fazendo rios, mares transformar em fogo, em sangue aqui. Então o mundo se alegrará. Vai ser quase como uma fé. Quando as pessoas estão muito alegres, o que elas fazem? Distribuem presentes, viu? Aniversário, dá presente. Natal, você dá presente. Interessante. Essa ideia de dar presente no Natal, embora o comércio explore isso muito de maneira errada, mas o nascimento de Jesus deve trazer alegria. Quando você está alegre, você quer dar presente. É bom uma pessoa alegre, viu? É uma história assim desagradável, mas eu tinha um irmão mais velho, meu segundo irmão. Ele era meio pão duro, é mineiro, né? Mineiro assim meio controlado, certo? Mas é engraçado, quando ele bebia, que o álcool produz efeitos diferentes na pessoa. O quê? Ele ficava muito alegre.
Daí estava com ele estava no bar, daí ele pagava guaraná pra gente, pagava coisa pra gente, ele bêbado, ele era era mão aberta, sem beber era mão fechada, certo? Então as pessoas alegres, elas ficam generosas. E aqui, quando morre esses dois mártires, essas testemunhas, o mundo se alegra. Muito se alegra, acabou. Esse que derramava fogo sobre a terra, esse que fazia rio transformar em fogo, morreu, acabou. Então começa a distribuir presentes aqui. Então muitos dentro dos povos, tribos, línguas, povos, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque é da morte deles, realizando festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra, pregando, anunciando o pecado do povo. Mas, queridos irmãos, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aquele que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Muitos acreditam nessas duas testemunhas, representando também a igreja, o dia que Deus vai arrancar a igreja aqui deste mundo. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e os vivos serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos céus, para estar para sempre com o Senhor. Então é precioso essa mensagem aqui, meus queridos irmãos. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. O primeiro ai nós vimos aqueles demônios vindo sobre a terra, atormentando. O segundo ai com o ministério dessas duas testemunhas. No terceiro ai, ao toque da 7ª trombeta, será a vinda gloriosa do Senhor, quando os reinos deste mundo se tornarão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de entrar na 7ª trombeta aqui, esse prelúdio aqui é importante a compreensão, como o Apocalipse vai desvendando estes mistérios aqui da palavra do Senhor para nós. Mas nós estamos seguros em Cristo Jesus. O nosso Deus não perde o controle de nada. O livro que está na mão do Deus Todo-Poderoso passa para a mão do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, que se tornou o carneiro vencedor. E uma parte desse livro é entregue para João, para devorar, representando a igreja que proclama esses desígnios de Deus, que o Senhor reina, que o Senhor voltará, que o império daquele que surge do abismo cairá por terra, a besta, aquele que surge dos mares das nações e que o mundo vai aplaudir, isso passará, mas os que têm o selo de Deus espera a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Pai, obrigado por esta manhã tão preciosa, por mais esse momento de maneira rápida, ligeira, podemos estar meditando, Senhor, nestes capítulos tão preciosos de Apocalipse. Obrigado, Senhor, por cada irmão, que irmã que o Senhor trouxe aqui. Abençoe-nos, ó Deus, nos dando a graça de sermos fiéis à Tua palavra, ter prazer não apenas de ouvir, mas de praticar e, se preciso for, sofrer por causa da Tua bendita e gloriosa palavra, porque sabemos que o Senhor é o Deus que controla todas as coisas nos céus, na terra e em todos os lugares. Bendito para sempre seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém.